a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças. Que festa linda, não é, crianças? Sim. De quem é essa festa? Jesus. E de quem mais? Nós. Das crianças. Muito bem. Desde já gostaria de estar parabenizando a cada um de vocês, crianças, que estão aqui na presença do Senhor, estão crescendo, se desenvolvendo. Nós temos visto o trabalhar das nossas irmãs, os ensinamentos, e estamos vendo o fruto desse trabalho. E eu parabenizo, vocês, as tias também, porque não é fácil, demanda dedicação, esforço, tempo, mas tudo isso o Senhor, Ele recompensa. Amém? Também quero agradecer essa oportunidade à cooperadora Bruna, que fez a mim esse convite, ao meu pastor, que confiou a mim essa oportunidade. E, sem mais, eu queria fazer uma pergunta para vocês essa noite. Quem aqui gosta de histórias? Vocês gostam de ouvir histórias? Sim! Então hoje eu vou contar uma história. Só que essa história é diferente das demais histórias. Por quê? Alguém saberia me dizer? Porque a história de Samuel. Também. Mas a história de Samuel, diferente das outras histórias que nós conhecemos, que nós ouvimos quando criança, é uma história verídica. Ela aconteceu de verdade há muito tempo atrás. E até os nossos dias de hoje, ela continua nos ensinando, continua a falar conosco, porque é a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, ela é viva. E ela traz vida para quem ouve e quem a pratica. Amém? Amém. Eu vou contar com a participação de alguns dos personagens dessa história. E eu gostaria que vocês ficassem atentos para nós entendermos a aplicação dessa história nessa noite. Amém, crianças? Amém. A nossa história ela está registrada lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. E nós vamos estar lendo aqui para vocês do versículo 1 ao 10. Tá bom? Tá. Aí vocês prestem atenção. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram tão frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou. Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.
Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Como que Samuel falou? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Quantos pode falar isso para o Senhor nessa noite? Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Amém. Eu gostaria, crianças, que nesse momento você colocasse a mão sobre o seu coração, abaixasse a sua cabeça, e eu vou estar fazendo uma oração. Amém? Amém, criança? Amém! Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, nós escutamos a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor amado, que o Senhor abra os entendimentos dos Teus pequeninos, que o Senhor abra os Teus corações, os Teus ouvidos, Pai, para que possam estar atentos à Tua palavra. Senhor, para que venham ser alimentados, para que possam, ó Deus, entender o Teu chamado, entender a Tua voz, ó Deus, em meio a tantas vozes, ó Pai, que eles escutam, Senhor, no decorrer dos seus dias. Ó Senhor amado, visita os Teus corações, ó Deus, que o Senhor venha falar de uma maneira poderosa e particular com cada um, ainda, Senhor, que crianças, porque o Senhor também, Ele tem compromisso com crianças. O Senhor também fala com crianças. O Senhor escolhe criança, levanta criança para fazer um grande profeta de Deus em sua geração. E assim eu te peço, ó Deus, seja com essas crianças nessa noite e com a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos de vocês aqui conhecem a história do profeta Samuel? Todos vocês. É uma história bastante conhecida, nós escutamos muito nas nossas escolas bíblicas, não é verdade? Sim! E aí a gente sabe, pela palavra do Senhor Jesus, que Samuel, ele foi, na sua nação, profeta, juiz e sacerdote. Então ele exercia ali naquela nação de Israel 3 funções muito especiais e importantes para o povo. E Samuel, nós vemos aqui que ele foi uma criança muito desejada. Ele foi uma criança muito pedida pelo Senhor. No capítulo 1 do livro de Samuel, narra para nós o comecinho, que é quando a sua mãe, ainda estéril, e era ali constantemente afligida por Penina. E um certo dia, ela começa a pedir ao Senhor um filho. E aí sua oração é atendida e o Senhor dá a Ana Samuel. Com Samuel, o Senhor também dá à nação de Israel um profeta. O Senhor também dá à nação de Israel um juiz. E o Senhor também levanta para a nação de Israel um sacerdote. E aí, crianças, o que eu quero dizer com isso? Assim como Samuel, ele foi desejado por sua mãe, ele foi pedido em suas orações com lágrimas, cada um de vocês que aqui estão também um dia foram desejados, foram pedidos ao Senhor Jesus. Nós que somos mães, nós desde a nossa infância, nós sonhamos em um dia gerarmos, em um dia termos filhos. E nós almejamos, nós idealizamos, imaginamos, escolhemos nomes, ainda criança. Nós brincamos com as bonequinhas lá, como se fossem nossos filhos, não é verdade? Então, assim como Samuel, vocês também foram desejados pela mãe de vocês, pelo pai de vocês, vocês foram idealizados, vocês foram imaginados. E aí, em 1 Samuel, no capítulo 1, em versículo 11, a gente vai ver Ana chorando, falando para o Senhor. Olha o que a Ana fala. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos,
tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então nós vemos o quê? A petição de uma mulher por um filho. E lá, nesse mesmo capítulo, no versículo 27, a gente vai ver a concretização, a realização desse sonho que somente o Senhor poderia conceder a Ana. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Isso era Ana falando para o sacerdote Eli. E o Senhor, nós vimos aqui que Ele atendeu a petição de Ana. Ele atendeu o clamor de Ana. E lá, em Salmos, no capítulo 22 e o versículo 10, nós vamos ver que desde o ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Desde o ventre da sua mãe, quando você ainda nem existia, quando seus ossos estavam se formando, o Senhor já tinha projetado um futuro, uma vida para você. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Nós, crianças, temos visto várias investidas do inimigo contra a vida de vocês. São ideologias contrárias à palavra do Senhor. São desenhos, nesses desenhos contém mensagens que não são apropriadas para uma criança serva. Uma criança, e principalmente uma criança serva de Deus. Tem violência, tem palavrões. E a gente sabe que essas coisas são coisas que nos distanciam de Deus. Só que ao mesmo tempo que o inimigo ele está investindo fortemente contra as crianças, nós temos visto que tem se levantado no nosso meio, sim, na nossa geração, crianças que são tementes a Deus, que são obedientes a pais e mães, que são obedientes à palavra do Senhor Jesus e que têm um desejo de servir a Deus e fazer diferença lá na escola, dentro do seu lar, dentro da igreja, no meio da sua família, no meio dos seus coleguinhas, no momento de lazer. Por quê? Porque tem sentido esse desejo, essa atração pela presença do Senhor. Você pode erguer a sua mão e falar: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. A palavra do Senhor Jesus nos conta que Samuel ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. E aí, se nós pararmos para analisar, não conseguimos acreditar, entender como que uma pessoa que estava constantemente na casa do Senhor, ele foi criado na casa do Senhor Jesus, e ele ainda não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Sim. Como? Então me explica, porque eu não consigo. Ele nunca tinha ouvido Deus, então ele só ouvia Deus, mas ele nunca tinha uma intimidade com Deus. Muito bem. Esse conhecer não significa apenas conhecer intelectualmente, de saber, de ter informações, mas é um conhecimento de intimidade, de relacionamento, de experiência. Embora Samuel servisse ao Senhor, vivesse constantemente na presença do Senhor, ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Mas aí, nós vamos ver nos versos a seguir que ele recebe uma orientação do sacerdote, e aí então ele compreende o chamado do Senhor. Aqui em Hebreus,
no capítulo 1, os versículos 1 e 2, vai mostrar para nós que o Senhor, antigamente, e ainda nos nossos dias atuais, Ele fala de muitas maneiras. Nós ouvimos aqui ontem a tia que ministrou, ela falando algumas maneiras de como Deus falava. Vocês lembram? Quais são as maneiras que Deus pode falar conosco? Profetas, sinais. Isso. Na Bíblia. Muito bem. Vocês estão com a memória boa, hein? Ó, lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, antigamente, lá no Antigo Testamento, o Senhor, Ele falava, uma das maneiras que o Senhor falava com o seu povo era através do profeta. Mas aí Samuel, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Será que nós, que estamos na casa do Senhor todos os dias, nós somos alunos da escola bíblica, estamos aqui nos cultos de louvores, culto de crianças, será que nós reconhecemos a voz do Senhor falando conosco? Será que nós temos entendido a voz do Senhor nos nossos dias? Hein, crianças? Sim. Será que nós, diante de tantas vozes, será que nós sabemos identificar a voz do Senhor falando conosco? Sim. Ó, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, em versículo 16, o apóstolo Paulo vai trazer para Timóteo um conselho importantíssimo. Olha o que é que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A maneira que Deus mais fala conosco nos nossos dias de hoje é através da palavra do Senhor. E aí, quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos Deus falar conosco. Tem um irmão que ele fala assim: quer ouvir a voz do Senhor? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz do Senhor de maneira que você possa escutar? Leia a Bíblia em voz alta. Então, a palavra do Senhor Jesus, ela é a boca de Deus. Ela é a própria voz do Senhor falando aos nossos corações. E na palavra do Senhor nós temos conselhos riquíssimos para que nós venhamos ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de propósito com o Senhor, uma vida de vitória, uma vida de paz. Ainda que com muitas coisas que nós passamos, enfermidades, vocês sabem o que é, né? Quando fica doente não é ruim. Mas a palavra do Senhor, ela é um remédio, ela é um bálsamo para o nosso coração, para a nossa alma. E na palavra do Senhor nós adquirimos esses conhecimentos preciosíssimos. Hoje em dia, crianças, no nosso meio, existem vários coisas para vocês se divertirem, ocupar a mente. São diversas opções. Tem o celular, tem os joguinhos do celular, tem os joguinhos do tablet, tem os vídeos no YouTube. O que mais? Desenhos na televisão, tem filme, tem séries, tem brinquedos, né? Então são muitas distrações. Será, crianças, que em meio a tantas distrações, nós temos tirado tempo
para meditarmos na palavra do Senhor, para nos alimentarmos da palavra. A gente alimenta o nosso corpo todo dia, não é verdade? A gente toma café quando acorda, a gente almoça. Eu tomo suco antes de comer. Toma açúcar antes de comer. A gente bebe água quando está com sede. Tem o café da tarde, tem a janta, às vezes tem um lanchinho. Então, por que nós não alimentamos também a nossa alma? Vocês sabiam que precisa alimentar a alma? Senão ela fica fraca. Se ela ficar fraca, ela vai ficar doente. Ela pode até morrer. Então nós precisamos alimentar a nossa alma. E nós alimentamos a nossa alma por meio da palavra, por meio da oração. Se o Senhor, Ele fala conosco na sua palavra, nós falamos com o Senhor nas nossas orações. O mesmo Deus que fala, quem gosta de ouvir a voz do Senhor? Esse mesmo Deus, Ele também ouve. Quem tem falado com o Senhor? Ele tem ouvido a sua voz? Ou será que o Senhor está com saudade dessa voz linda que Ele te deu? Nós temos que conversar com o Senhor. Temos que ter intimidade com Deus. A palavra do Senhor Jesus fala que Samuel, ele dormia bem perto de onde ficava a presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus ela ficava na arca, na tampa da arca, que é conhecido como propiciatório. Então, ele dormia muito próximo à presença de Deus. E nós, olha só, crianças, como privilegiados vocês são. Sabe por quê? Porque enquanto Samuel, lá no Antigo Testamento, ele estava próximo à presença de Deus, vocês estão com a presença de Deus dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Olha que maravilha! O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Sabe essa vontade que você tem de louvar, de orar, de ler a Bíblia? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também tem sentimentos. Ele chora, ele tem ciúme de vocês. Ele tem ciúme quando vocês deixam ele para ir brincar, para ir para frente da televisão. Nós temos 24 horas no nosso dia. Às vezes nós passamos horas e horas em frente ao celular, em frente à televisão, e não passamos nem 15 minutos lendo a Bíblia, ou de joelhos orando. Então, o Espírito Santo, ele geme, ele intercede por nós. E é ele que coloca esse desejo de nós buscarmos. O Espírito Santo, ele ouve as nossas orações, ele intercede por nós ao Pai, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos consola quando nós estamos tristes, ele nos dá forças quando estamos cansados. Mas nós também precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. E aí, como eu falei, tão importante quanto ouvir, porque é importantíssimo nós ouvirmos a palavra do Senhor, também é importante que nós falamos. Quando você está lá na sua casa, você não conversa com a sua mãe, você conversa com seu irmão, você conversa com seu pai, na escola você conversa com seus amiguinhos. É tanto assunto que a gente tem para falar, não é? Nossa, se deixar o professor não interromper, a gente passa a aula todinha conversando com o nosso amiguinho do lado, não é? E por que com Deus parece que nós não temos assunto? Hein? Se é Ele, olha, crianças, Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. A Bíblia fala que antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor, Ele já sabe o que é que nós vamos falar.
Só que Ele quer que nós falamos, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Assim como nós temos um relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amiguinhos, nós também devemos ter um relacionamento com o Senhor. E um relacionamento precisa das duas partes interagir, não é só uma. Não é só Deus. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, nós devemos estar atentos à voz do Senhor e procurar falar com Ele. Agora, eu gostaria de falar aos pais. E vocês prestem atenção, porque um dia serão pais, serão mães. E aí, nós vemos, creio eu, que todos vocês conhecem a história do profeta Samuel. Amém? Amém. E aí, a gente vê, lá na história de Samuel, um papel importante que um homem, o sacerdote Eli, tem na vida daquele menino. É o papel de intercessor. E aí, quando nós mulheres, agora a mulherada, quando nós geramos um filho, quando o nosso filho nasce, a gente traz a casa do Senhor para apresentá-lo a Deus. Não é verdade? Só que, será que nós apresentamos, assim como nós trazemos ele para ser apresentado ao Senhor, a gente ministra sobre a vida dele bênçãos, prosperidade, que eles possam seguir o caminho do Senhor, que eles possam se firmar, serem abençoados, bem-sucedidos, saudáveis. Mas nós, no decorrer dos anos, quando eles ainda são crianças, vão crescer na adolescência, a juventude, será que ainda continuamos com essa intercessão pelos nossos filhos? Será que nós estamos ensinando ele, assim como aquele homem ensinava o serviço do sacerdócio dentro do tabernáculo? Será que estamos ensinando os nossos filhos? O Senhor, Ele colocou em nossas mãos uma grande responsabilidade. É responsabilidade nossa de dedicarmos os nossos filhos ao Senhor, de criarmos os nossos filhos na presença de Deus. O mundo está perdido. A gente sabe que já é difícil. Nós lutando, nós protegendo, é difícil. Imagina se nós ficarmos de braços cruzados. Nós temos que incentivar os nossos filhos. E não somente com palavras, mas com atitudes. Porque as ações, elas falam mais do que palavras. Então nós precisamos ser exemplos para eles. Para que eles possam olhar para nós e nos ter como um referencial de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem compromisso com a palavra do Senhor, que é fiel a Deus dentro do seu lar e também na igreja, aonde todos estão vendo, onde ninguém vê. Nós somos responsáveis pela educação, pela formação dos nossos filhos. E não só a formação secular, a formação acadêmica, a formação profissional, mas principalmente a espiritual. A gente sabe que o arrebatamento está próximo. E aí, quem está pronto para ouvir a trombeta de Deus? Quem está disposto a ouvir o soar da trombeta? Nós precisamos estar atentos. Vocês precisam estar atentos. E Samuel, ele é um referencial para vocês, um modelo a ser seguido. Em 1 Samuel, no capítulo 1 e versículo 28, a gente vai ver Ana, quando ela entrega Samuel. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Esse momento foi quando ela desmamou Samuel e levou ele
para servir no templo. Ela dedicou ao Senhor. Só, irmãos, que não para por aí não. Em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 19. Olha só o que Ana fazia. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então, ela dedicou ao Senhor Jesus Samuel, quando ele ainda nem estava no seu ventre. Ela dedicou quando Samuel nasceu. E ela continuou ajudando, cooperando, colaborando nessa função junto com Eli. Nas reuniões escolares, as mães que ainda têm filhos pequenos como eu, é muito comum a gente ouvir um apelo, chega a ser apelativo do professor. E ele fala assim que precisa haver uma interação entre os pais e a escola. Porque a escola, ela precisa da participação dos pais nas atividades dos filhos, nas reuniões, nos trabalhos, às vezes financeiramente. E aí precisa haver uma participação de ambas as partes. E aí, ele fala, o professor da minha filha, ele fala assim, até num tom implorativo, implorando aos pais que participem da vida escolar dos filhos. E aí, eu estava pensando, peguei essa frase que ele fala, e aí pensando que também na igreja do Senhor deve ser da mesma forma. Precisa haver uma interação entre os pais e os líderes. O nosso intercessor são os professores, são os líderes, o pastor da igreja. Eles são os intercessores. Eles são usados por Deus para nos ensinar a palavra do Senhor Jesus. Só que precisa haver também a participação dos pais, de trazer as crianças, de o que é ensinado aqui na igreja, continuar sendo reforçado em casa. Precisa haver uma interação, uma colaboração das duas partes. E aí, como eu falei anteriormente, é responsabilidade nossa de ensinarmos, educarmos e instruir os nossos filhos na presença do Senhor. Em Salmos, no capítulo 127, os versículos 3 e 4, olha só o que a palavra do Senhor Jesus fala para nós, pais e mães que aqui estamos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Nós somos o arqueiro e os nossos filhos é a flecha. Para onde nós estamos apontando o nosso arco? Será que estamos apontando para o alvo certo? Um dia, são pequeninos ainda, eles estão debaixo das nossas asas, dos nossos olhos, da nossa proteção, dos nossos cuidados, mas um dia eles vão crescer. Quando eles crescerem, qual o alvo que eles terão chegado? Será o alvo certo? Nós nos preocupamos com tantas coisas e o essencial, muitas das vezes, acabamos negligenciando. Nós precisamos apontar, direcionar os nossos filhos. Olha, filho, não é por aqui, é por aqui. Filho, não é isso que a palavra do Senhor diz, é isso. Filho, não é assim que você deve agir, é assim. E nós, filhos, precisamos obedecer aos nossos pais. Eles viveram coisas que vocês ainda não viveram. E coisas que eles viveram, eles desejam que vocês nunca vivenciem. Então, por isso é importante vocês atentarem para os conselhos dos pais,
porque Ele já tem experiência. Ele sabe o que é melhor para vocês. Às vezes vocês não entendem, aí fica com birra, fica triste. Só que vocês não sabem porque que o pai e a mãe de vocês fizeram isso, não deixaram você fazer aquilo, porque lá na frente ele já sabia que não ia dar certo, porque ele tem uma visão mais ampla das experiências que ele vivenciou do que a sua, que dá informação ainda, que está começando agora. Então é importante que vocês atentem para os conselhos dos pais, para os conselhos do pastor, da liderança da igreja, das crianças. E para finalizar, no versículo 10, que é o nosso versículo tema, Samuel, ele atende ao chamado do Senhor. E o que é que ele fala? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu não escutei. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Quem falou isso? Samuel. Para quem? Deus. Isso. Será que nós estamos mesmos atentos à voz de Deus? Será que nós podemos dizer, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo? Será que nós estamos ouvindo mesmo? Ou nós estamos dormindo? Ou nós estamos muito ocupados? Ou nós estamos com a nossa atenção focada em outra coisa? Em um joguinho, em um capítulo da série, em mais um episódio do desenho? Será que estamos com os ouvidos atentos, crianças? Vocês estão com ouvidos atentos? Sim. Lá em Isaías, no capítulo 6 e versículo 8, a gente vai ver a resposta de um homem que também foi muito usado por Deus e chamado pelo Senhor para fazer a diferença no meio do povo. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer isso? Eis-me aqui. Quem está pronto, está disposto, está disponível para viver o novo do Senhor na sua vida, para viver os projetos que o Senhor escolheu para você, para viver a vida que o Senhor quer que você viva, para realizar a obra que o Senhor escolheu a cada um de vocês para realizar. Quem pode dizer eis-me aqui? O Senhor está falando, o Senhor Ele conta com cada um de vocês que aqui estão. Vocês são o futuro da igreja, é o futuro da nossa próxima geração. Então vocês precisam estar atentos à voz do Senhor, para que vocês venham fazer diferença por onde vocês passarem, para que vocês possam responder ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, pode falar comigo, pode me usar. Vocês sabiam que Deus, Ele enche crianças com seu Espírito, que o Senhor Ele batiza crianças, que o Senhor usa a criança para falar com o grande, com o adulto. Ele usa a criança para curar, Ele usa a criança para transmitir uma mensagem e o Senhor salvar. Ele usa a criança para louvar, cheio do poder, e outras pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e atender o seu chamado. O Senhor está nos chamando nessa noite. O Senhor Ele quer realizar algo poderoso nas nossas vidas. O Espírito do Senhor Jesus, Ele conta com você, criança. É você que Ele quer usar. Ele quer te usar na sua casa para salvar o seu pai. Ele quer te salvar na sua escola para salvar o seu amigo. Ele quer te usar como um canal. Ele quer te usar como um instrumento, como uma arma poderosa para combater o inimigo, para combater as heresias, as ideologias. Você foi escolhido pelo Senhor, foi chamado para realizar uma grande obra. E
simplicidade, do jeito que você é. Ele conta com você. Você pode dizer ao Senhor esta noite: eis-me aqui, Senhor. Fala, pois o teu servo ouve. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. E que em nome de Jesus eu creio que nós vamos ver essas crianças, esses meninos, essas meninas cheias do poder de Deus, fazendo a obra do Senhor. E vamos ver o agir sobrenatural de Deus na vida deles e na vida nossa também, que seremos tocadas e alcançadas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.